Anime ou animação japonesa ou qualquer desenho, enfim, não importa o nome, tem um principal objetivo: promover o seu mangá. E às vezes acontece, normalmente pela decisão dos seus idealizadores, de não investir muito na animação e sair umas coisas muito toscas, até mesmo acabando com a magia. Hoje a gente vai falar sobre aquelas animações que são ruins, mas que seus mangás são excelentes. O meu xodó, ai meu Deus, eu amo quando eu falo de coisas que eu gosto muito. Claymore. Claymore tem um grande problema. Os nossos grandes japoneses, aqueles ministros meio aleatórios, eles dizem assim: nossa, esse mangá é muito bom, vamos promovê-lo, ele tá dando muito bom. Aí o mangá tem tipo 500 capítulos. E o que eles acham? Nós vamos fazer um anime de 100 e poucos episódios para englobar todos esses 500 capítulos. O que a gente vai fazer? A gente vai reduzir a história para 12 episódios. Não vou ser injusto, ela não é tão cachorra assim. Não é cachorra. É até mediana. Mas a gente tem altas mudanças em relação ao mangá. O que quebra muito quem gosta muito do mangá ou quem quer se interessar pelo mangá. Por quê? Quando você vê uma diferença muito grande em certos pontos da história e você vai pro mangá, cria aquela quebra. Às vezes a história do anime tu acha mais interessante e aí no mangá tu não quer mais ler, ou pode acontecer um contrário. Em Claymore especificamente aconteceu isso. Tentaram resumir um mangá muito grande em poucos episódios e para piorar, eles mudaram muitos trechos importantes da história e fizeram um final bem toscão, bem tosco. Em vez de deixar o final aberto, eles fizeram um final e que até decepcionou muitos fãs, tanto que quando eu fui ler o mangá eu só pensei assim: meu Deus, Claymore é tão incrível, tão maravilhoso. Aquele anime não faz jus a isso. E bem, Claymore é uma primeira porque foi uma das minhas primeiras decepções quando eu fui ler o mangá. Porque os animes, sei lá, com 64 episódios, 100 e pouco, todos eu assisti, eu sou meio nerdola mesmo, não tinha vida. O nosso próximo é Shaman King. Ele vai vencer. Eu não estou cantando de maneira aleatória, é muito boa essa abertura. Ele vai vencer. A luz nunca se apaga, na terra e no céu. Uma estrela brilha em cada um de nós. E aí, Shaman King tem um grande problema. Além da animação ser péssima, as adaptações dos personagens são muito ruins. E tem um grande problema. Lá no Claymore eu falei, bem, tem uns problemas de mudar final e tal, alguns pontos da história. Aqui em Shaman King, as partes principais que davam corpo a sentimento dos personagens, o background dos personagens, foi totalmente ignorado na adaptação para TV. Quando eu falo TV é porque eu tô falando animação, tá, gente? Nesse quesito. E tem um outro fator: em Shaman King, mesmo que eles sejam crianças, o que é meio normal em mangá, existe sangue. Existe isso. E lá eles tratam Shaman King como se fosse, sei lá, My Little Pony. Parece isso, não tem... Parece que nem o vídeo lá do Power Rangers que tu falou. Parece que eles têm faísca, tu bate, aí sai faísca e tal. Eles ignoram totalmente o sangue, todo mundo fica meio infantilizado. Cara, e sinceramente, um dos motivos pra tu continuar assistindo o anime é porque tu gosta dos personagens. Às vezes tu lê o mangá, ou tu quer entender porque tu já ouviu muito falar e tal, e tu cria uma afetividade, mas depois de um tempo, quando tu revisita, ou quando tu já leu o mangá, tu percebe quantos problemas ele tem e quanto não dá vontade de assistir. Precisa da face. De novo, a geladeira, vai. É o espírito das animações ruins que tá batendo na porta. Ai, demônio desse corpo! Gantz, nossa, cara, eu fico triste quem não leu Gantz.
fico triste. É mentira! Sei lá, na época que seinen, animação de seinen nem era muito normal. Era muito conhecido pela sua alta sanguinolência. Tinha muito sangue nesse... Tinha sangue de desmembramento, morte, coisas do tipo. O que não era muito comum, já que a gente estava bem acostumado àqueles Narutos da vida, aquela animação mais café com açúcar. A animação não é ruim, gente. Sinceramente, a animação é boa. Então, a gente teve até outras adaptações, como a da Netflix. Todas elas são boas, não tem problema nenhum. Só que ela entra no mesmo problema de outros tipos de adaptações. Tentar resumir uma animação, um mangá que é muito mais complexo, que tem um plot que leva um pouquinho mais de tempo para ser mostrado. E a animação não se preocupa com isso. Ela não percebe essa limitação e simplesmente ignora. A animação de Gantz foi resumida. Tem uma bola preta chamada Gantz que teletransporta pessoas que morreram para tentar reviver lutando contra ETs. Ficou resumida a isso. Uma coisa full sem sentido. E se tu apresentar para alguém, tipo o PP da vida, ele vai dizer assim: nossa, cara, isso não faz nenhum sentido, tem uma explicação. E ele vai dizer assim: cara, que maluquice. Isso não faz... Por que alguém investiu dinheiro nisso? Mas no mangá tu percebe que os toques, os easter eggs, as dicas do que seria a Gantz, do que seria essa bola preta, de como funciona esse jogo, é mostrado melhor, entendeu? A pessoa fica com aquela, nossa, isso aqui começa a fazer sentido, tem essa construção. Na animação é só uma montada de gente se matando, sangue, morte, e é isso aí. Que é o grande problema. O pessoal não pode pegar uns mangás que já tem muito tempo e simplesmente ignorar. Ou, o que é uma boa solução, caso eles tenham essa limitação em relação à adaptação de um tema muito grande, deixem isso claro para o seu público, entendeu? Deixa um final mais aberto, pega as partes certinho, que isso é importante. Assim como a gente teve com Chainsaw Man, que eles pararam num tópico que não tinha muita relevância, mas a gente sabe que vai ter uma continuação, um conjunto. Pode até não vir, mas é sempre importante ter essa abertura. Não só condensar e tentar entregar qualquer material. Ninguém quer tancar essas coisas, pelo amor de Deus. Que bom estar vivo, não é mesmo? PP não conhece, eu tenho certeza que ele não conhece, mas... só colocar umas imagenzinhas, tu já sabe que é Berserk. Uma das obras mais importantes da cultura, mundial. Inspirou Dark Souls, inspirou vários RPGs em se aprofundar em mundos mais distópicos, com aquela grosseria. O Berserk e Game of Thrones tá bem que lado a lado, saca? Esses mundos que não são só brilho, mas sim morte, escuridão, depressão, tocar em pontos sensíveis. É um dos mangás que você, cara, chega assim na metade do mangá, tu chega, caramba, eu tô triste por esse personagem e ele nem existe. Isso é Berserk, ele te toca. O nosso finado Miura deixou uma das obras mais incríveis que já tocou nessa terra. E o que a gente espera de uma das obras mais incríveis que já existiu? Uma animação, né? Perto disso. Uma animação a 144 FPS, se eu quiser. Mão a mão, quadro a quadro. Porque Berserk, quem conhece, é uma pintura cada quadro. É assim, é desse jeito, uma pintura. Ele se preocupava com essas coisas. A gente tem Berserk, uma animação, que é um 3D porco, meu parceiro, é um 3D porco. Nossa, quando lançou, todo mundo fazendo piada do cara... do Guts andando assim, ele anda desse jeito, aí o cara só movia o trechozinho de movimentação pra fingir que ele tá andando, umas transformação com blur xoxo, pífio. Eu só fico pensando pra onde é que foi esse dinheiro, porque eu tenho certeza que não foi pra essa animação. E cara, até o jogo é melhor adaptado, tem muitos problemas, mas essa animação até segue o caminho certinho. Porém, meu parceiro, esse 3D não funcionou. E é um dos poucos casos que eu vou dizer que a adaptação mais antiga, a versão mais antiga,
A primeira adaptação é muito melhor do que a adaptação mais recente, porque o pessoal fez com muito mau gosto e teve tipo uns 20, 25 episódios, eu acho que até mais que isso. Eu não acompanhei. A boa notícia é que teve uma animação mais recente que eles fizeram um repack, como desculpas, com uns trechos meio que em 3D, mas com outros mais desenhado, feito frame a frame e tal, que eu achei mais interessante. E é isso, gente. Eu tô cansado aqui de falar, pô, já falei demais. Meu Deus do céu. Ai, só lembrando dessas animações já fico triste, porque são obras que eu gostei muito de ler, de acompanhar. E como Claymore, Gantz, que eu já reli várias vezes. E é isso, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, gostaram dessas animações. Se você gostou, você tem algum problema, porque eu tenho certeza. Fiquem, acompanhem os próximos vídeos. E é isso.